Pedro Venceslau já está aqui comigo. Pedro, o Theo termina o comentário dele dizendo assim, olha, baixar um pouco a temperatura, tentar uma conciliação. Se tem uma coisa que a gente está vendo em Brasília, nesse momento de desordem, é a volatilidade das tréguas. Como elas têm durado cada vez menos, os acordos durado cada vez menos. Vai ser o caso agora ou não? Qual é a sinalização dessa relação entre Alcolumbre e o STF? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Thaís, boa noite a todos. Olha, no primeiro momento, a preocupação do Palácio do Planalto, por exemplo, era com a sabatina do Jorge Messias. Seria hoje em falar nisso, em dia 10. Pois é. Então, criou-se um tumulto. O Jorge Messias fez um primeiro gesto, enviou um pedido de reconsideração para o Gilmar Mendes, depois o senador Randolfo Rodrigues, da base do governo, foi no mesmo caminho. Criou-se, então, um ambiente de tensionamento ali entre o STF e a Presidência da República e o presidente Lula sinalizando para o Senado. Então, havia uma outra expectativa que era em relação a como seria essa votação no plenário, que seria na sexta-feira. Será que o Gilmar Mendes fechou mesmo antes com os seus colegas, com os seus pares, a questão lá internamente? Será que ele acertou no timing? Haviam relatos de que havia um certo desconforto no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas aí, lá atrás, o Paulinho da Força já tinha me dado uma dica de que poderia haver um acerto em relação àquele que é o ponto central, que é só o PGR que pode pedir impeachment de presidente da República ou vamos expandir isso para outras autoridades. Então, no final das contas, decidiram mudar isso, ampliaram para a OAB, partidos políticos e etc. Falta decidir ainda sobre o tamanho da votação, se é 1/3, se é menos de 1/3, mas aparentemente a sinalização foi, vamos deixar resolver na política em vez de judicializar. O senador Weverton Rocha, que é o relator desse processo, ele atuou também nos bastidores, né, Pedro, para tentar fazer essa costura. O Senado Federal veio, sob a batuta de Alcolumbre, veio tentando ser um anteparo ali de algumas discussões. Você enxerga a razoabilidade, pelo menos nessa discussão sobre a lei do impeachment, ela pode, de alguma forma, porque sim, é uma lei de 1950, então podemos discutir uma mudança, uma modernização e por aí vai, né? Você enxerga assim, a razoabilidade com mais chances no final desse debate? Por ser o Senado, sim. O Senado é uma casa mais sênior da política, digamos assim. Então, nesse caso agora, o Senado tem a compreensão de que é preciso criar mecanismos para não banalizar o pedido de impeachment de ministros do Supremo. No momento em que a oposição bolsonarista já declarou que a estratégia para 2026 é focar, centralizar nas campanhas para senador, para fazer o maior número possível de cadeiras para poder criar embaraços para o Supremo Tribunal Federal. Talvez se esse debate acontecesse na Câmara dos Deputados, o cenário fosse diferente. Mas no Senado há esse entendimento, o STF se antecipou, mostrou essa preocupação, mas eles agora, por exemplo, aceitaram que tem que ser uma maioria qualificada, 2/3 da casa, criando uma dificuldade a mais. Outro mecanismo interessante, que o presidente do Senado tem 15 dias para decidir se arquiva ou se dá andamento ao pedido de impeachment de ministro do Supremo. Isso impede, por exemplo, que um presidente do Senado faça o governo refém, ou faça o Supremo Tribunal Federal refém. Claro, acho que aqui nunca houve uma discussão sobre o mérito, né? Sempre foi sobre a forma, né? E aí a invasão de prerrogativas. Pedro, obrigada, até já.